durante esse tempo que a gente vai estar estudando sobre o tema, a gente vai estar se debruçando no texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, verso 1, até o último versículo do capítulo 10, e a gente então vai construir o raciocínio. Domingo passado a gente deu uma introdução e nós chegamos à conclusão de que Jesus e o mundo são incompatíveis, né? Jesus, ele sempre confronta o mundo e o mundo sempre vai se afastar de Jesus. Eles são antagônicos e incompatíveis. Obrigado, Batman. E aí, a gente hoje dá continuidade e eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 8. A gente vai do verso 1 até o verso 13. E a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus. Certo? Jesus confronta o mundo. Jesus é antagônico ao mundo. E mundo a gente viu que é o sistema caído, corrompido pelo pecado, desenvolvido a partir da premissa do eu, do ego. E nós vamos agora em Mateus, dos versos de 8, capítulo 8, dos versos de 1 a 13, a gente vai ver por que é que Jesus tem autoridade, então, para questionar, a autoridade para confrontar o mundo. A gente vai começar essa caminhada. Então, eu vou ler todo o texto, você acompanha sentado comigo, e aí a gente vai pelas porções, tá certo? Capítulo 8, dos versos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz, e apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez? Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de abrirmos a palavra para aprendermos dela e sabermos mais de ti, Senhor. Que a tua palavra faça morada nos nossos corações e nos prepare para viver de forma digna do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a andarmos de forma coerente com aquilo que aprendemos pela Escritura, e que o teu nome seja glorificado, que teu Santo Espírito perdoe os nossos pecados e nos auxilie
no nome de Jesus, na nossa caminhada cristã, no aprendizado e na vivência do dia a dia. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes a gente cai no erro de viver uma vida meramente religiosa. A gente sabe conceitualmente quem é Deus, a gente sabe conceitualmente quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia. A gente, questionado, sabe até defender, argumentar a nossa fé, ainda que isso não seja feito de forma tão aprofundada. Mas a gente sabe, porque todos os domingos a gente tem se reunido e nós somos o povo da Bíblia. De alguma forma, durante a semana, você tem um contato com a Escritura. Além disso, hoje nós temos muitas facilidades de aprendermos a Bíblia por meio de outras ferramentas. A gente tem mais facilidade na aquisição de livros, a gente tem mais facilidade em fazer cursos por meio online, assistir pregações, escutar palestras. É muito mais fácil hoje aprender a Bíblia do que em alguns anos atrás, para aqueles que têm o desejo de assim fazê-lo. Mas, como eu disse, um dos grandes desafios da vida cristã, e que muitas vezes os crentes não percebem, é que nós temos dificuldade de olhar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para a Escritura da forma correta. E isso é evidenciado nas nossas escolhas do dia a dia. Isso é evidenciado por meio dos nossos próprios planos. Como a gente conduz o nosso casamento, cria os nossos filhos, faz as nossas escolhas, como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente consome entretenimento, como a gente se programa para viver, como a gente conversa com os outros, se expressa na internet. É no dia a dia que a gente vai evidenciar se a gente entende de fato quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é a Escritura ou não. Então, quando você entra no politicamente correto, quando você sucumbe à pressão social, você está demonstrando que Jesus se tornou um mero conceito. Você diminui o Jesus bíblico e enquadra Jesus numa narrativa política, numa narrativa filosófica, numa narrativa social. Quando você começa a fazer os seus planos por você mesmo, você se distancia do Jesus que você crê, porque você está dizendo, ainda que não haja palavras, que você não se importa mais com a vontade dele para a sua vida. O que importa é o seu objetivo, o seu plano, o seu propósito. E muitas vezes esse afastamento é para não ser incomodado, confrontado, questionado. Afinal de contas, muito daquilo que a gente quer não é compatível com o que Jesus deseja para nós. A gente evidencia isso no nosso trato dominical. Muitas pessoas vêm para o templo, para a escola dominical, participam da sua classe, vêm para o culto à noite, escutam uma palavra, mas não entendem direito o que está acontecendo aqui. Porque aqui tem um grande mistério acontecendo, que é revelado na Escritura. Deus está no meio de nós. O nosso Senhor, o Deus que é sobre todas as coisas, o Deus transcendente, Ele está também aqui, em nós e no meio de nós. E esse Deus que está no meio de nós é o Deus do seu povo, é o Deus digno e merecedor de louvor, adoração e de que a gente aprenda a sua palavra para glorificar o seu nome. Então, quando eu chego aqui, eu não chego sem propósito, eu não venho. O meu objetivo principal não é sociabilizar, não é bater papo, não é botar o papo em dia. O meu objetivo principal não é, sei lá, arranjar um namoro ou gastar tempo. O meu objetivo é cultuar a Deus. Então eu sei
que as coisas que acontecem no culto, elas acontecem com um propósito. Que quando a Bíblia é aberta, é a palavra de Deus, e ela deve ser então ouvida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque ela é a revelação de Deus para nós. Eu entendo que quando alguém nos convoca para orar, se eu sou o corpo de Cristo, se eu faço parte do reino, é minha obrigação e minha responsabilidade concordar, orar, interceder, ouvir os pedidos e durante a semana também me debruçar diante de Deus, colocando diante dele as necessidades não apenas da igreja, mas aquilo que a gente escuta. Eu entendo que a palavra é o meu alimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é como espada de dois gumes, ela está aqui para corrigir, para exortar, para consolar, para apontar o caminho. Então, quando a gente chega nesse momento, é o grande momento da gente se humilhar e ser humilhado na presença de Deus. Porque essa palavra, muitas vezes, vai ser o espelho que a gente precisa se enxergar. Afinal de contas, o mundo, a carne e o diabo estão constantemente tirando os nossos olhos de nós mesmos. E a Bíblia está constantemente dizendo: olhe para Deus, examine-se a si mesmo. Olhe para Deus, olhe para a sua vida. Quer dizer, irmãos, que muitas vezes a gente vive meramente uma vida religiosa e a gente perde do melhor que Deus tem para nós. A gente perde de aproveitar o propósito de Deus para a nossa vida. A gente perde de crescer, de aprender, de amadurecer. É por isso que tem tantos que estão há muitos anos na igreja, mas têm os mesmos padrões de comportamento errado, as mesmas distorções, as mesmas inconstâncias, porque não entregou o coração, porque não está de fato e de verdade desejoso pela glória de Deus. E eu compreendo, irmãos, que cada um que aqui está vive dentro de um contexto de luta, de desafio, de dificuldade. Cada um paga uma carga diária e semanal de sacrifício pessoal, conjugal, pela família, para viver. O corre-corre é grande, o desgaste é grande, e em tudo tem desgaste. Mas é dentro dessa vida que Deus nos chamou para servir. E a gente também não pode permitir que o desgaste nos afaste de Deus, que o cansaço nos afaste de Deus, que o corre-corre nos afaste de Deus, que a luta nos afaste de Deus. A gente tem que olhar, por exemplo, para o salmista. Quando estava lá na luta e na dificuldade, ele simplesmente sabia o que era se lançar, se quebrantar, se rasgar diante do Senhor. A gente está vivendo uma vida meio meramente religiosa. O povo de Deus esqueceu ou desaprendeu o que é contrição, o que é quebrantamento, o que é sede, o que é desejo por Deus, o que é a satisfação em Deus. Deus como fonte da sua vida e da sua alegria. A gente, quando está com algum problema, vai se entorpecer de entretenimento. Eu não quero pensar. Liga a televisão, a internet está lá, acessa o aplicativo de streaming, injeta na veia lá 3 horas de entretenimento. E isso vai sendo uma bola de neve, e o problema não sai, e você não encara ele, e você não administra ele. Por quê? Porque ele dói encarar, dói confrontar-se, dói administrá-lo. É melhor levar. Enquanto que o salmista nos ensina que o melhor lugar para estar, o único lugar para estar, para ter forças, vigor, para recobrar as forças, para ter ânimo, para enxergar a coisa da forma correta, para esperar, para chorar, é aos pés do Senhor. A gente fala que é o povo da Bíblia, e a gente é.
mas a gente também perdeu aquele negócio, e na sua lei medita dia e noite. A gente faz uma leitura corrida, descompromissada, muitas vezes, superficial, para manter uma aproximação. Mas aquela leitura para aprender, para ser confrontado, aquela leitura que você termina e para assim, mas rapaz, esse negócio não é com o outro, não, é comigo. Aquela leitura que tira a nossa máscara, quebra os nossos ídolos, destrói os nossos propósitos, questiona as nossas seguranças. A gente não costuma fazer também porque a gente quer viver a nossa vida. A aproximação com Deus é mais assim, por osmose, e não por profundidade. E aí a gente chega no capítulo 8 de Mateus. E eu preciso lembrar para vocês que o capítulo 8 é depois do capítulo 7, que é depois do capítulo 6. E se você é um leitor da Bíblia e presta atenção, se você voltar a esses dois capítulos, você vai ver que Jesus começou lá atrás, a partir do capítulo 5, pregar o grande sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte. No capítulo 6 e 7, Jesus vai questionar muitas coisas, vai falar muitas coisas, como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Vocês ouviram o que fora dito, eu, porém, vos digo. Ele tem autoridade. Vocês ouviram o que fora dito sobre o adultério e divórcio. Eu, porém, vos digo. Diferente dos profetas do Antigo Testamento, que diziam assim, assim diz o Senhor. A autoridade dos profetas estava em Deus, a autoridade de Jesus está nele mesmo, porque ele é Deus. A diferença é gritante. E a gente chega no capítulo 8. E no capítulo 8, Jesus, ele desce do monte, grandes multidões estão seguindo ele, e acontece uma coisa que chama a atenção, se você tem o costume de acompanhar aqui as nossas leituras e estudos. Nós já vimos alguns textos em que um leproso se aproxima de Jesus. Esse é um deles. A lepra era uma das grandes doenças daquela época, incurável, era uma doença que limitava a pessoa socialmente. Os leprosos, eles tinham que morar em lugares determinados, eles tinham limites onde eles podiam chegar, eles não podiam estar onde as pessoas saudáveis estavam. Então, quando alguém era diagnosticado com a enfermidade, além da enfermidade ser vista como uma punição de Deus, como resultado talvez de um grande pecado, era uma enfermidade que privava a pessoa da sua vida pessoal, da sua vida particular, da sua vida familiar. E a pessoa sabia que ela tinha algum tempo de vida, dependia do avanço e do estágio da doença. Aqui, esse homem se aproxima de Jesus, ele quebra todos os protocolos, e o texto vai dizer que ele vai diante de Jesus, porque ele olhava para Jesus, e pela fé enxergava quem Jesus era. Alguns enxergavam Jesus como um mero curandeiro, como um profeta, como do Antigo Testamento, que foi usado por Deus para curar. Mas ele se aproxima de Jesus de uma forma diferente. Ele se aproxima de Jesus, ele adora Jesus, ele cai de joelho e ele chama Jesus de Senhor. A visão que ele tem de Jesus é muito diferente da maioria daqueles que estavam ali, que olhavam para Jesus. E aí, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Ora, tu és aquele que tem o poder na mão, a autoridade na mão, para dar a cura,
que eu preciso. Mas eu entendo que, como o Senhor, tudo depende da tua vontade. O cara está de joelho, submisso. Ele tem a expectativa da cura, ele reconhece Jesus como Senhor, como aquele que tem a autoridade nas mãos, como aquele que pode fazer todas as coisas. Naquela época, a cura de um leproso era algo tão surpreendente como a ressurreição dos mortos. Por quê? Por conta da gravidade da enfermidade. Porque isso era uma coisa que ninguém via direito. Se você ler o Antigo Testamento, você vai talvez se lembrar de um caso. E aí, Jesus faz uma coisa louca para a época. Porque Jesus podia dizer, quero. Mas Jesus, ele não se limita na fala. Jesus estende a mão e toca nele. Jesus quebra todos os protocolos sociais, ele se aproxima de um leproso, e Jesus quebra todos os protocolos religiosos. Porque dentro da lei de Moisés, se Jesus tocasse nele, Jesus se tornaria impuro. Dentro da lei de Moisés, se alguém toca em um cadáver, em alguém doente nesse sentido, né, numa mulher quando ela está no período da sua menstruação, tal, se tornava impuro e deveria passar por um ritual de purificação. Então isso chama muita atenção, porque Jesus, ele quebra os protocolos sociais, né? Todo mundo se afasta. Eita pau, chegou aí o leproso, todo mundo se afasta. Jesus está conversando com ele, Jesus se aproxima. Jesus é aquele que tem autoridade, né? A gente vai ver que no texto seguinte, Jesus nem vai na casa do centurião, ele apenas diz, olha, está tudo resolvido, volta para casa. Mas aqui ele vai e pega no cara. E o que é que isso quer dizer? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E é interessante que Mateus registra, não foi aos poucos, não foi daqui a pouco, não teve um processo. Diante da palavra de Jesus, aquele homem foi imediatamente curado. João vai dizer que ele é o Verbo, que no princípio ele estava com Deus e ele é Deus, que todas as coisas foram criadas por meio dele, tudo que existe foi criado por conta dele. Então o Deus que disse haja luz é o Deus que diz quero. O Deus que criou todas as coisas dentro da narrativa da criação de Gênesis capítulo 1 e 2 é aquele que diante daquele homem enfermo com uma doença incurável diz quero. E Mateus registra que imediatamente aquele homem é curado, ressaltando então o senhorio de Jesus e sua autoridade sobre vida e morte, sobre saúde e doença. Jesus tem a autoridade. E se você tiver esse conhecimento prévio da lei, dos rituais de purificação, aquele negócio todo ali do Antigo Testamento, Jesus tocar naquele homem também revela quem ele é, porque aquele homem não traz impureza para Jesus, pelo contrário, é Jesus que purifica ele. O tocar de Jesus purifica. Se fosse eu e você que tocássemos naquele homem, a gente tinha que passar por todo um rigor de ritual de purificação. Jesus não precisa, porque ele é Deus, porque ele é santo, porque ele tem autoridade, porque ele é puro por ele mesmo. E ao invés de se contaminar, Jesus purifica. Olha aí, olha o que a Bíblia está dizendo, ele tem autoridade sobre vida e morte, sobre doença, sobre enfermidade. Ele é quem ele é. Quero, seja curado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse-lhe, olhe, não conte isso a ninguém. Se lembram quando a gente estudou Marcos?
Quando a gente estava em Marcos, a gente viu que Jesus não queria se desviar do propósito determinado por Deus. Jesus não queria ser o cara, né, das multidões. Jesus não queria que nada tirasse ele do caminho do propósito do Pai. Ele não queria que as multidões viessem e levantassem ele. Ele queria seguir o propósito. Então ele chega para o cara e pede: olha, não conta isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Por que é que Jesus diz isso? Porque na lei de Moisés diz que se alguém for curado de lepra, quem tem que atestar a cura é o sacerdote. Quem tem a autoridade religiosa, social, para atestar que a pessoa foi curada é o sacerdote. A pessoa se aproxima do sacerdote, vai dizer assim: olha, eu fui curado de lepra. Espera aí, deixa eu ver. Tem testemunha? Tem testemunha. Era leproso? Era leproso. Quem curou foi fulano e tal. Deixa eu ver. Beleza. O sacerdote via, atestava, e a pessoa sacrificava e passava pelo ritual de purificação e podia voltar para a sua família. Jesus faz isso porque ele se submete à lei de Moisés, à lei de Deus. Ele é a palavra. E ele está lá dizendo: olha, você deve viver pela palavra. Jesus foi muito acusado de viver fora da palavra, de trazer uma palavra estranha. Mas Jesus está ali, submisso diante da sua autoridade. Mas ao mesmo tempo, outra coisa que chama a atenção aqui nesse texto é a última colocação dele: para que sirva de testemunho. Para que sirva testemunho de quê? Para que sirva testemunho de quê? Beleza, ele vai, ele respeita a lei, ele diz: olha, volta para lá, vai para o sacerdote para ele atestar, passa pelos rituais e testemunho. Testemunho de quê? Testemunho, aqui em Mateus, era para dizer que Jesus tinha autoridade. Quem foi que te curou? Jesus. O testemunho é para revelar o senhorio e o governo de Jesus. Então Mateus está dizendo para a gente, nesse texto: vocês não estão diante de um mero profeta, de um mensageiro, de um curandeiro. Vocês não estão diante de um charlatão. Vocês estão diante daquele que tem a autoridade. Autoridade sobre vida e morte, sobre enfermidade e doença. E o homem mostra para a gente como a gente deve se aproximar de Deus. A gente deve se aproximar de Deus de forma humilde. A gente deve se aproximar de Deus com fé. E a gente deve se aproximar de Deus descansando na sua vontade. Porque Jesus não deixaria de ser Deus se Jesus dissesse: olha, a vontade de Deus não é que você seja curado. Os irmãos estão entendendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender essa manhã é que a autoridade de Jesus para curar e transformar está implícita na sua pessoa e na sua missão. Jesus tem autoridade porque Ele é quem Ele é. Ele faz o que Ele faz porque Ele é quem Ele é. Ele faz prodígios, milagres, maravilhas porque Ele é Deus. Ele cura, Ele repreende a natureza e Ele obedece. Ele expulsa espíritos imundos por quem Ele é. Essas coisas se submetem a Ele por quem Ele é. E nós, irmãos, temos que nos lembrar disso. Sabe, tem muita gente usando o nome de Deus em vão. Muita gente usando o nome de Deus em vão. Nessas guerras de narrativa, o nome de Deus é levado por todos os lados. Seja da direita, seja da esquerda, seja do meio, da tangente, da hipotenusa, do cateto ao quadrado. Todo mundo está usando o nome de Deus para se associar de alguma forma ao cristianismo, mas sem nenhum temor a Deus, sem reconhecer quem Ele é. E nós estamos diante de Jesus, irmãos. Como dizia o pastor Jailson,
na minha época de seminário, é Jesus, vírgula, não é Genésio. É Jesus. Nós estamos diante de Jesus. Por que é que a gente ora no nome dele? Porque o nome dele é quem tem autoridade. Senhor, abençoa fulano de tal, cuida da sua vida, sê com ele, em nome de Jesus, amém. Não é a minha oração que vai garantir, não é o poder da oração, é o nome de Jesus que é chamado, requisitado. Eu deposito a minha fé, a minha esperança, a minha confiança nele e digo: se tu quiseres, Senhor, faz isso, porque eu sei quem tu és. Amém? Então, querido, quando você se aproximar da Escritura, se lembra que a Escritura é a palavra de Deus. Quando você vier para a igreja, para o templo, você se lembra que aqui é o povo de Deus, o corpo de Cristo. Quando o culto começar, se lembra que isso aqui não é uma audição, não é um programa de escritório, quer dizer, de auditório, perdão, não é um entretenimento, isso é um culto. O culto a Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque fomos resgatados. Nós estamos aqui porque, em gratidão, andamos de acordo com a sua palavra. Nós estamos aqui porque temos responsabilidade para com aquele que nos chamou. Amém? No verso 4 de Mateus, a gente vai aprender que Jesus, ele transcende a lei. A lei de Moisés é a lei de Jesus, mas a autoridade de Jesus, formalmente, ela é submissa à lei de Moisés e transcende e cumpre a lei de Moisés. Jesus, ele tem autoridade, a palavra dele tem autoridade, e ele é o Senhor que governa todas as coisas. Quando a gente se aproxima da Bíblia, é diferente da gente se aproximar de um livro de ficção, de um livro de filosofia, de um livro de direito, de um livro de história, de uma HQ. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para mim, é a história da redenção. Aqui eu aprendo não apenas quem Deus é, mas o que Ele quer de mim. E diz a própria Bíblia que se eu prestar atenção, Deus vai falar comigo por meio dela. Não é por meio da parede, do vaso, do anjo, é por meio dela. Deus fala por meio da sua palavra, quando é lida. Quando eu busco a Deus, as respostas eu encontro nela. Ela é a autoridade para a minha vida, ela é suficiente, eu não preciso nada além dela. Eu posso ler livros para aprender mais dela, mas eu não preciso de mais nada além dela para entender quem Deus é. Ela é suficiente, ela é autoritativa, ela deve governar a minha vida e administrar, né, a minha forma de interpretar as coisas que acontecem na vida. É ela que tem o poder de transformar o meu coração, de renovar a minha mente, de me dar fé para crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é, o evangelismo nunca pode ser um método. O evangelismo nunca pode se apoiar, né, em uma formalidade. O evangelismo se apoia na Escritura. É por meio da palavra. Paulo, quando chegou aos Coríntios, vai dizer que não foi com eles com palavra de rebuscação humana. Não foi com oratória, com a retórica que eles estavam acostumados e desejavam. Mas foi com o poder de Deus. Foi com o evangelho, puro e simples.
E hoje em dia, irmãos, eu vejo muita gente sendo conduzida por outras coisas. A gente está numa época que a gente lida muito com, as redes sociais. Tem gente que guia a sua vida pelas redes sociais. Fulano de tal disse, é lei. Se foi fulano de tal que disse, oxe, ele tem autoridade. Mas a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que a gente escuta tem que ser analisado à luz dela. E ela vai dizer que existiu uns crentes numa cidadezinha chamada Bereia, que Paulo chegou lá, abriu o Antigo Testamento e foi mostrar pelo Antigo Testamento que Cristo era o Messias. E os bereanos, eles estavam abertos, eles consumiram o que Paulo tinha dito, mas eles foram na Bíblia para ver se era assim. Eles abriram a Escritura para ver que se o que Paulo dizia era verdade, se batia, se Paulo devia ser ouvido, se aquela palavra devia descer para o coração, ou desprezado. E aí, ser bereano se tornou um elogio, assim como ser um fariseu se tornou um problema. Fulano de tal é um fariseu, fulano de tal é um bereano. Olha a diferença, né? Tem muito crente fariseu que acha que é bereano. Eu não estou demonizando as redes sociais ou o conhecimento da palavra por outras pessoas. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem muito conteúdo bom e gratuito nas redes sociais, mas quem vai me dizer se é bom ou não é a Escritura, é a Bíblia, é ela. Se é, eu consumo; se não é, eu desprezo. Comprei um livro massa. Eu estava outro dia com o Júlio aqui no gabinete pastoral, e Júlio estava vendo meus livros. Aí Júlio viu um livro que chamou a atenção dela, e ela pegou o livro e folheou o livro e olhou o livro. A capa é belíssima, é uma edição especial de 100 anos de solidão, florida, cheia de frufru, chamou a atenção dela. Aí ela virou para mim e disse: pai, esse livro deve ser muito bom. Aí eu peguei a oportunidade, né? Senta que lá vem a história, né? Fui ensinar para minha filha naquele dia que a gente não pode julgar o livro pela capa. O livro até é bom, ganhador de prêmio, tal, mas não é assim que a gente deve abrir o nosso coração para receber as coisas. A gente avalia, a gente constrói o nosso senso crítico pela Escritura. A gente vai adquirindo no processo da caminhada cristã um pensamento bíblico para poder raciocinar do jeito que agrada a Deus. É esse pensamento bíblico que vai nos ajudar como marido, como esposa, como pai, como mãe, como trabalhador, como empregado, como patrão, como cidadão, como qualquer coisa. É esse pensamento bíblico que vai nos livrar das frias de entrar nas furadas da vida. É esse pensamento crítico que vai me dar o limite. Epa, eu só posso ir até aqui. É esse pensamento crítico. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Não faça isso não, porque isso não agrada a Deus. A gente está ensinando que ele tem um pensamento crítico do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é engano. Olha, eu estou ensinando para você o que é certo e errado. Raciocina sim, o limite é esse. E quando a gente cresce, a gente parece que isso é para os mais novos, não é para os mais velhos. Mas a autoridade está em Jesus e a autoridade está em sua palavra. Amém? Então o jeito que a gente se aproxima de Jesus e o jeito que a gente se aproxima da sua palavra tem que mudar, irmãos. Tem que mudar.
Eu queria saber a vontade de Deus. Abre a Bíblia, rapaz. Vai ler tua Bíblia. Eu não sei o que pensar da vida. Abra a Bíblia. Tem gente que está desesperada, tá vendo, né? É guerra, é rumor de guerra, é confusão, é problema econômico, é não sei o quê. O que é que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente tem que ter o discernimento de ver as evidências de que está próximo à vinda do Senhor. A gente tem que ter a maturidade para perceber que nós estamos entrando num momento singular da história. A gente tem que estar preparado para combater o bom combate. Ao mesmo tempo, irmão, a minha preocupação é com esse dia. Tem gente tão preocupado lá na frente, tão ansioso com o que vai acontecer, está tão aperreado por conta disso, que se esqueceu que quem controla tudo é Deus, que está tudo na mão do Senhor, e vai acontecer o que tem que acontecer para a glória do seu nome. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? E aí, a gente continua e entra no próximo texto, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Aqui já chama a atenção o texto, o tal do centurião, né? O que é que um centurião romano quer com um judeu simples? Um centurião romano jamais se relacionaria ou procuraria ajuda de um judeu abastado, quanto mais um judeu simples. Lembrando que Roma dominava Jerusalém. Roma dominava Israel. Israel era submissa a Roma. Roma era superior, o cara era superior, eles tinham uma visão totalmente diferente da vida. Mas parece que esse homem estava escutando quem era Jesus, e escutando quem era Jesus, ele tinha chegado às suas conclusões. Mateus está nos informando que ele também era um homem bom, apesar de ser alguém, né, com uma certa autoridade e reputação, era alguém que se preocupava com seus empregados, a tal ponto de se angustiar com a enfermidade de um e ir atrás daquele que podia dar jeito na vida dele. E o centurião então vai procurar Jesus. E ele chega diante de Jesus, e ele chega diante de Jesus não com arrogância, mas com humildade. Ele chega diante de Jesus e diz o quê? Senhor. Quando Jesus estava diante de Pilatos, tu não sabe que eu tenho o poder para dar a tua vida e tirar a tua vida? Olhar assim, apesar de todo o medo de Pilatos diante de Jesus, né? Porque Pilatos estava constrangido, a esposa tinha tido um sonho, tal, um negócio assim, né? Mas é de cima para baixo. O centurião vai: Senhor, é em humildade, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Aí Jesus diz: olha, sem problema, eu vou com você, eu vou curá-lo. E o centurião responde: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto. Olha a humildade do cabo. Minha casa não é digna de ti, Senhor. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno de abrir a porta da minha casa, que o teu pé pise aonde eu piso. O cara é humilde. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. A autoridade do centurião era a autoridade romana. Ele representava Roma.
aonde ele ia, Roma estava presente. Ele era submisso a César e, ao mesmo tempo, ele representava o imperador. Então, se ele dissesse para os seus subalternos: fiquem no sol, meio-dia, e façam 100 flexões e 100 polichinelo, ninguém podia questionar. Se ele chegasse no templo, ele representava Roma. Era um cara que entendia de autoridade, era submisso a Roma e, ao mesmo tempo, sabia que ele tinha de Roma autoridade sobre algumas coisas. E ele olha para Jesus: olha, esse é Senhor, ele é Senhor, ele tem autoridade. Senhor, eu não sou digno que você vá na minha casa, faz o seguinte: eu entendo de autoridade, e tu és autoridade, tu não precisa ir lá, porque tudo está sujeito ao teu governo, tu és aquele que tudo se submete a ti, então dá uma ordem aqui, e o meu servo vai ser curado. Já pensou, irmãos, um centurião romano, um gentil, digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Aqui tem uma ironia, porque Jesus muitas vezes nos evangelhos vai se admirar da incredulidade. Os irmãos estão lembrados dos textos? Jesus se admira da incredulidade dos judeus, Jesus se admira da incredulidade dos discípulos, Jesus se admira da incredulidade daqueles que todos os dias estão com ele. Mas aqui ele se admira da fé. Olha, o caba está me vendo, o caba sabe quem sou eu, o caba está depositando em mim a sua fé, ele sabe quem eu sou, e sabendo quem eu sou, ele sabe que eu tenho uma autoridade. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, nesse momento, Jesus está falando daquilo que vai acontecer, do grande dia do Senhor. Aqui Jesus está falando que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aqui Jesus está dizendo, vai chegar um dia que as pessoas serão julgadas, porque eu tenho a autoridade para julgar. Vai chegar um dia que eu vou separar os bodes das ovelhas, porque eu tenho uma autoridade. E porque Jesus tem autoridade e governo para julgar, porque Jesus tem autoridade e governo para dar vida ou para tirar, porque Jesus tem autoridade e governo para perdoar ou para condenar, Jesus vira para o homem e diz assim: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E Mateus registra, na mesma hora o servo foi curado. Por quê? Porque Jesus tem autoridade, porque tudo está submisso ao seu governo. A terceira coisa que a gente tem que entender hoje pela manhã é que a autoridade de Jesus é tão avalaçadora que quando Jesus fala, o próprio Deus fala, porque Jesus é Deus, nada resiste ao seu governo. Tem muito crente aperreado, e agora como é que vai ser? Irmão, está tudo no plano de Deus, nem se afastou para a direita, nem se afastou para a esquerda. Vai acontecer o que está determinado por Deus. A pergunta é, você está disposto a se submeter à autoridade e ao governo de Deus? E aí a gente vai
para o quarto texto, para o terceiro texto, quarto ponto. Verso 14: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir. Aqui a gente já tem uma coisa que salta aos olhos, né? O grande apóstolo era casado, né? Então, sustentar a doutrina do celibato pelo celibato é meio complicado, porque a Bíblia vai dizer que tem uns que são eunucos, né? Eles não foram chamados para o casamento, mas a vontade de Deus é que homem e mulher se casem e sejam uma só carne. Eu estou falando aqui sobre a doutrina católica do celibato, tá? Pedro era casado, o texto é claro nisso, tá? Estava na casa de Pedro, a sogra estava lá, talvez a sogra de Pedro morava com ele, o texto não entra em detalhe, mas o fato é que a sogra estava lá, e a sogra estava doente, e Jesus chegou, e Jesus vai até ela, ele pega ela pela mão, ela se levanta, já se levanta curada, e imediatamente começa a servir. Os irmãos entendem o que está aqui? Diante da autoridade de Jesus, diante de quem Jesus é, diante do que Jesus faz, para nós é uma alegria o quê? Servir. Se você soubesse de fato quem é Jesus, você estava preocupado em servir. O que é que eu posso fazer? Eita, meu dom. Eita, não sei ainda, vou orar. A gente viu 1 Coríntios, né? Capítulo 12, 13 e 14. A gente sabe que quem distribui os dons é o Espírito Santo. A Bíblia diz: procurai, pois, os melhores dons, né? Se você soubesse quem era Jesus, você não estava transferindo, dando tanta desculpa. Porque, historicamente na Bíblia, Deus não chamou nunca nenhum desocupado. Estava lá o camarada, né? Jogando pedra no rio, não tinha nada para fazer. Tempo livre, solteiro, sem nenhuma preocupação, o pão caía do céu para ele comer, não precisava nem trabalhar. Ele disse: está vadiando, vou chamar. É assim? Não é. Quando a gente abre a Bíblia, o povo é ocupado, cheio de compromisso, cheio de responsabilidade. Está lá os coitados, né? Chegando de uma noite de trabalho, um dia exaustivo, lavando as redes, desarmando tudo. E aqui eu vou fazer um parênteses: os irmãos sabem que eu gosto de pescar. E aí, para pescar, a pescaria não começa na hora que a gente chega no lugar da pescaria. A pescaria começa uma semana antes, porque a gente vai e abre o material de pesca, vai ver se a linha não está ressecada, se os anzóis não estão enferrujados, se os nós estão seguros, se tem o suficiente, se o equipamento está funcionando. A gente vai pensando assim, assado, se prepara, não sei o que. É o dia da pescaria, a gente vai pescar. Aí passa o tempo todinho disposto ao sol, o vento, aquele negócio e tal. Quando termina a pescaria, está todo mundo cansado, mas a pescaria não terminou, porque quando chegar em casa tem que lavar tudo e ajeitar tudo, porque senão vai perder aquilo que tem. E foi nesse sentido, fechando parênteses, que Jesus chega diante dos discípulos que estão ali na beira. E Jesus diz assim: olha, vem, me segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O texto não diz assim: e Jesus esperou 3 meses para que eles tivessem então uma mudança na sua renda. O texto não diz: demorou 2 meses para que houvesse um ajuste familiar. O texto diz assim, que eles foram. E aqui, irmãos, entendam, não estou dizendo para vocês abandonarem o que vocês estão fazendo para, né? O que eu estou dizendo é que Jesus não chama desocupado. Jesus chama quem tem trabalho,
quem tem responsabilidade, quem está na luta. Jesus vai na casa de Pedro, a sogra dele está doente, mais uma vez, Mateus está dizendo para nós, olha, ele tem autoridade, ele pode curar ela imediatamente, mais uma vez, é instantaneamente, de acordo com a autoridade de Jesus, mas o texto diz que ela se levantou e foi servir. E nós, irmãos, que damos tantas desculpas, que a gente não faz nem o que tem que fazer, e quando a gente faz alguma coisa, já se acha demais, né? Tem gente que faz um negocinho assim para Jesus, você está vendo? Eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? Tem gente que faz assim, ai meu pai, eu não sei o que vai acontecer se eu morrer, né? Tem gente que faz um negocinho assim, diz, eita meu pai, se eu adoecer a corrente desanda. De fato, quando só tem um, todo mundo sofre e tudo fica mais difícil, mas Deus levanta. E a gente tem que acordar para Jesus, né? Usando o termo e o jargão, porque talvez Jesus está cansado das nossas desculpas, da gente que se esqueceu quem Ele é. O texto vai dizer, continuando, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus aqui está dizendo que diante da cura da sogra de Pedro, diante, né, da cura dos doentes, da expulsão de espíritos imundos, estava acontecendo o que Isaías diz lá em Isaías 53. Abre comigo a Bíblia lá em Isaías 53. A gente está caminhando para o fim, tá? Isaías 53. A partir do verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós temos acesso, irmãos, a todas essas bênçãos de Jesus, por conta do propósito de Deus em Jesus na cruz do Calvário. A cruz atesta a autoridade de Jesus. Ele se entregou por nós, para que por meio da sua morte nós tivéssemos vida. Ele, quando ressuscitou, disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
O que é que nós temos feito por Ele, irmãos? O que é que nós temos feito por Jesus? O que é que nós temos feito por aquele que nos amou e se entregou por nós? Por aquele que de fato tem autoridade sobre as nossas vidas, por aquele que nos livrou e nos salvou e nos deu uma nova vida e nos deu novidade de vida. O que é que a gente tem feito? Às vezes a gente brinca de igreja, né? Lá em casa a gente brinca muito de casinha, né? As meninas ainda não sabem o que é o rigor de uma vida para pagar a conta, não sabem o que é um boleto chegar em casa, mas já tem casinha. Elas não vão no supermercado fazer feira, mas tem brincadeira de supermercado. Estão se preparando, brincando lá, e é uma brincadeira, né? Cartão passa, paga no Pix, né? O dinheiro é de papel e tem muito dinheiro, e o dinheiro compra tudo, né? É uma brincadeira linda, fofa, né? Como muita gente também brinca de igreja, é lindo, né? Você está ali na vidinha religiosa, você chega junto de vez em quando, você dá o seu dízimo e sua oferta, beleza, uma coisa maravilhosa. Mas isso é o que Deus quer para nós? É isso que Deus quer para você? Mais uma vez eu digo, irmãos, muitos estão fugindo porque não querem ser confrontados. Assim como Pedro, né, que uma hora estava dizendo, tu és o Filho de Deus, na outra hora estava sendo repreendido, porque o coração dele ainda estava misturado. Assim somos muitos de nós. O coração está tão misturado com o mundo, que não há aquelas decisões de ruptura, de abandonar o pecado, de deixar para trás as coisas que ficam. Não há aquelas decisões de servir, né? Porque todos os anos, olha, esse ano, alegremente, vamos fazer 20 anos de emancipação eclesiástica, 20 anos de igreja, e faz 20 anos que todos os anos eu fico mendigando as pessoas para servirem a Jesus. A gente está precisando de professores, a gente está precisando de gente que cuide das crianças, a gente está precisando de gente que faça isso, a gente está precisando, tu pode. E é claro que há pessoas que têm, né, no momento da vida, pelo seu contexto, limitações, e não podem. Isso aí é fato. A gente sabe que também a gente tem que ver o contexto, cada caso é um caso. Mas às vezes até isso é desculpa para não fazer nada, para não se importar com nada. E aí eu peço, irmãos, vamos despertar? Vamos despertar? Começamos mais um ano, como é que vai ser o nosso ano? Às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas com o que está acontecendo com a nossa nação, e isso é válido, você pode se preocupar, a gente tem que se preocupar, colocar diante de Deus, mas não tem a mesma preocupação com sua vida com Deus, porque se tivesse, a vida estava outra. E às vezes não é nem com a nação, é com um emprego, é com um filho, é com a mulher, é com um cachorro, é com um carro, é com a casa. Tem preocupações que são legítimas, e a gente luta e a gente coloca elas diante de Deus. Amém. Mas sabe uma coisa que você não pode se esquecer, e talvez você está esquecido? Quem é Jesus? O que Ele fez por você e o que Ele espera de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. E Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos que tu possas confrontar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos propósitos, os nossos amores, os nossos planos, Senhor. Que a tua palavra nos dê sabedoria e discernimento para escolher bem, para abrir mão de coisas e para abraçar coisas que glorificam o teu nome.
Ajuda, Senhor. Tira a miopia dos nossos olhos, tira a surdez dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração, tira as desculpas dos nossos lábios, que nós possamos nos entregar a Ti para o louvor da Tua glória. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém.